No Bandeirantes Acontece, vamos falar sobre um problema que precisa ser detectado pelas pessoas que cercam o paciente. E em que momento deve ser detectado ou pode ser detectado? Mais de 50 milhões de pessoas no planeta sofrem com algum tipo de demência, dados da Organização Mundial da Saúde. A gente vai tentar entender de que forma isso pode ser percebido com a doutora Fabiola Crescentini, que é geriatra da Home Doctor. Como vai, doutora? Boa tarde. Doutora Fabiola, me ouve? Sim, ouço sim. Agora sim, vamos lá. Oi, doutora, boa tarde para você. Como que as famílias que têm pessoas que pode ter algum tipo de sintoma ou que está se encaminhando por um processo que leve à demência, que se agregue essa pessoa a esses 50 milhões que a OMS diz sofrerem com esse problema no mundo, como que as famílias podem perceber, podem receber pequenos sinais no dia a dia? Certo. Esse tema realmente é muito relevante, né, pela alta incidência que a gente tem de pacientes acometidos no mundo e no Brasil também. E a tendência com o passar do tempo é evoluir mais, né, os números. A gente tem uma estimativa aí de em 2000, ainda daqui 30 anos, de 1 milhão a gente para 4 milhões aqui no Brasil e em 2050 ir para 70 milhões no mundo. Então é algo muito relevante. Bom, os primeiros sintomas, eles acontecem com perda de memória, isolamento social, falas repetitivas, o paciente acaba lembrando mais coisas do passado do que do presente e também tem que ficar atento quando o paciente começa a não conseguir fazer tarefas do cotidiano que antes eles conseguiam executar. Então, tudo isso a família tem que ficar atenta, passar para o médico que acompanha, ou com geriatra, ou com neurologista, ou com psiquiatra, para que se faça o diagnóstico o quanto antes e inicie-se o tratamento para que a doença retarde o processo. Lembrando-se que é uma doença que não tem cura. Zaidan. Doutora Fabiola, boa tarde. Boa tarde, Zaidan. É correto dizer que a palavra demência ela é uma generalização de diversos problemas, diversas doenças distintas, inclusive com consequências diferentes, com sintomas diferentes, mas que todas elas são enquadradas aí nessa expressão genérica demência? Exatamente. A gente tem vários tipos de demência, né? A causa, prognóstico e tratamento, eles divergem entre si. Então, a gente tem uma demência vascular, que geralmente pode acontecer após um AVC, um evento isquêmico do cérebro. Temos a demência de Alzheimer, que é uma doença degenerativa e progressiva. Temos demência de Lewy, que é um prognóstico pior, porque ele é mais rápido. Então, tem vários tipos de demência e o tratamento e prognósticos mudam, mas o importante para as famílias é elas detectarem rápido os sintomas e procurar um médico para que se faça o diagnóstico precoce e assim, o tratamento não é só medicamentoso, é uma série de mudanças ambientais que tem que ser estipulada para que esse paciente viva bem, com segurança e dignidade. E nenhuma delas tem cura. Nenhuma delas tem cura. Todas podem ser controladas e o objetivo é que se arraste tem um curso mais brando possível e com menores prejuízos para o paciente, né? O objetivo é que se mantenha a funcionalidade quanto mais tempo possível. Quais são aquelas que podem se manifestar mais cedo? O caso do Alzheimer, por exemplo, nós conversamos outro dia com um especialista, ele falava que há casos em que a manifestação ela é precoce, né? Numa idade em que geralmente não há um cenário de demência. Mas algumas delas podem se manifestar bem mais cedo do que o normal, do que a idade avançada? Podem sim, não é o mais comum, né? Existe o da demência de início precoce, não é o mais comum, mas tem que ser pensado. Tem outras causas neurológicas que cursam com quadro cognitivo, mas o importante é que o médico consiga fazer exames e uma avaliação clínica bem detalhada para que se chegue ao diagnóstico exato.
Doutora, de que forma a solidão pode ser impactante numa evolução desse quadro? É porque assim, a demência ela cursa muitas vezes em paralelo com um quadro depressivo. Então, o isolamento, ele propicia um quadro depressivo e piora o quadro demencial. Muitas vezes, até a demência, ele pode cursar inicialmente como uma depressão. Então, a família vem muitas vezes nos falando, olha, ele está meio isoladinho, ele não se interessa mais por fazer as coisas, ele está muito apático. Então, às vezes, a gente tem que diferenciar se é uma depressão pura, se é uma demência ou se tem os dois concomitantes, isso não é incomum de acontecer. Então, o isolamento social propicia muito a depressão e pode deflagrar um processo demencial que já iria acontecer. Doutora Fabiola, a gente, infelizmente, viu nos últimos anos diagnósticos errados, né? Muita gente que foi diagnosticada como sendo portadora do mal de Alzheimer, e aí a família procura um outro médico e descobre-se que não. Há algumas coisas ali que são comuns a todas essas doenças, né, que a senhora citou, a perda de memória, não sei se ela está presente em todas elas, mas geralmente perda de memória e tal, e às vezes há uma precipitação no diagnóstico. E claro, o diagnóstico errado, provavelmente tratamento errado. A senhora, na sua observação acadêmica e clínica, a senhora já viu casos assim? A família procura a senhora partindo de um diagnóstico que foi errado, e hoje, inclusive a imprensa muitas vezes generaliza, né? Alguém tem um problema neurológico e já saem dizendo, um caso de demência, já saem dizendo que a pessoa está com Alzheimer, quando não há essa confirmação por parte dos médicos. Isso tem sido comum, doutora? Zaidan, isso é muito mais comum do que a gente gostaria, viu? Infelizmente. Eu até, assim, ponho muitos... Tem uma paciente que me marcou muito, há alguns anos eu atendi ela, mas ela me marcou. Era uma senhora que ela cuidava de um grupo, ela liderava um grupo de 100 pessoas na igreja dela. E de uma semana ela começou com um quadro confusional agudo. Então ela começou a ficar confusa, agitada, agressiva. Ela foi num colega, o colega, infelizmente, né, ou ele não colheu uma história adequada, ou é por inexperiência, não cabe aqui a discussão, mas ele pediu para a família que ela estava com uma demência, aí ele deu a medicação para demência e pediu para ela rasgar a carteira de motorista. Ela pediu uma segunda opinião, obviamente. A paciente estava com infecção urinária. Eu tratei a infecção urinária dela e ela voltou às atividades absolutamente normais. Então, veja, é melhor a gente demorar um pouco o diagnóstico para ter certeza, porque uma vez você dado o diagnóstico, é um diagnóstico que não tem cura. Então, vale mais a gente observar, pedir exames, tentar retornar, para a gente sentir melhor o paciente, do que a gente dar um diagnóstico errado de uma doença incurável e progressiva, né? Que fatalmente pode levar o paciente à dependência. Isso acontece, é muito comum e é muito triste. Doutora, como que a medicina tem evoluído num momento da história da medicina com esforços tão concentrados em algumas doenças, e principalmente no último ano e meio, concentrado na busca por uma solução por causa da pandemia, mas de que forma a tecnologia e os avanços para esses casos têm evoluído? Novas drogas têm surgido ou novos tratamentos que cuidam muito mais de características do ponto de vista psiquiátrico ou psicológico podem trazer algum tipo de benefício? Como isso tem andado? Sim, tem muitos estudos em andamento. Por enquanto, ainda nada foi concretizado, mas tem diversas drogas em estudos, tem célula-tronco em estudo, então tem bastante coisa em andamento. Precisamos de certezas clínicas e de pesquisas e a liberação das medicações. Né? Por enquanto, a gente ainda é um pouco limitado quanto ao tratamento, né? Lembrando que depende também da causa da demência. Por exemplo, se for uma causa vascular, a gente tem que fazer o controle dos fatores de risco para que não tenham novos eventos.
Se for uma demência de Alzheimer, que é algo mais progressivo, tem algumas medicações que diminuem o curso, mas por enquanto são essas 3, basicamente, que a gente tem para manter o hormônio que se chama acetilcolina no cérebro. E tem outras drogas de manejo para controle de comportamento, para controle de sintomas depressivos. Então, a gente tem bastante coisa para fazer de tratamentos medicamentosos e não medicamentosos, incluindo terapias, reabilitação fonoaudiológica, terapia ocupacional. Temos bastante opção, mas tem bastante coisa em andamento de pesquisa. Doutora Fabiola Crescentini, geriatra da Rumicor, conversou conosco aqui no Bandeirantes Acontece. Doutora, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade.